Gostaria de agradecer primeiro à revista Minérios e Minerais pela oportunidade de estar compartilhando um pouco do nosso trabalho aqui e por estar aprendendo também, né, com muitos trabalhos bons aí que a gente tem visto dos colegas de outras empresas. Agradecer também ao COR pela oportunidade de estar aqui representando um time grande que ajudou a tornar esse trabalho possível, né, e que trouxe bons resultados aí para a empresa. Bom, começar falando um pouco da Alcoa. A Alcoa ela é uma companhia norte-americana, pioneira na cadeia do alumínio, na indústria do alumínio. Ela tem suas operações pautadas nos valores de agir com integridade, trabalhar com excelência, cuidar das pessoas e liderar com coragem. No Brasil, a Alcoa ela tem 3 operações, né? Ela tem a unidade de Juruti, que é a mina que fica no Pará. Ela tem a unidade de São Luís, que é a Alumar, onde existe a nossa refinaria e a redução para a fabricação da alumina e do alumínio, e Poços de Caldas, que também tem mina, redução e refinaria, que fica aqui em Minas Gerais. Juruti fica localizado no extremo oeste do Pará, né, bem na divisa com o estado do Amazonas. É uma cidade de 59 mil habitantes e a Alcoa ela tem as suas operações presentes no município desde o ano de 2009. Para entender um pouco, antes da gente entrar de fato no estudo de caso, né, é importante falar um pouco de como funcionam nossas operações unitárias na mina. A nossa mina de bauxita, ela opera no método strip mining, né? Então a gente inicia com a supressão da camada vegetal, em seguida a gente faz a remoção desse material de vegetal junto com o topsoil, e o nosso método de lava ele propicia que a gente consiga fazer o processo de reabilitação diária de forma concomitante com o avanço da lavra. Então, após essa limpeza da supressão vegetal, a gente tem a área disponível para o decapeamento da camada de estéreo. Então, essa remoção da camada de estéreo ela pode ser feita com tratores D11 ou com escavadeira e caminhão. Em seguida, a gente faz o desmonte do minério, né? O nosso desmonte ele é feito de forma mecânica, a gente não utiliza explosivos, é um minério friável. E por fim, a gente pode fazer o carregamento e o transporte da bauxita. Isso aqui é um pouco uma visão de uma das nossas frentes de lavra, né? Vocês podem ver aí que para leste é para onde a mina está se desenvolvendo, e aqui para oeste é onde o minério já foi lavrado e a gente já tem áreas sendo preparadas aí para receber o processo de reabilitação. Bom, falando um pouco do sistema de gerenciamento de frotas, esse sistema ele é um software que funciona através de apontamento em tablets, né? Esse nosso sistema ele ainda necessita do apontamento da operação. Eu vou até falar um pouco na frente que isso daí foi um dos principais desafios, né, do projeto. Ele é um software que funciona em nuvem, né? Então ele consegue se conectar com o banco de dados da Alcoa. A gente hoje tem uma equipe dedicada para esse sistema, né? Então tem uma equipe com engenheiro, com analista, com técnicos que têm a responsabilidade de cuidar do sistema e é o que a gente chama de centro de controle operacional. Falando um pouco da gestão de dados, né, que esse sistema ele propicia, o primeiro item, né, é a confiabilidade, é trabalhar na confiabilidade dos dados. Como eu falei, por necessitar de apontamento dos operadores, a gente teve um desafio inicial grande para garantir que esses apontamentos fossem feitos da forma correta, né, garantir que eles fossem feitos, em seguida que eles fossem feitos da forma correta. No início a gente necessitava de gastar um tempo muito grande da equipe para fazer correção manual de ciclo, e a gente conseguiu melhorar esse sistema. Como eu falei, esse sistema ele é conectado com o banco de dados da Alcoa, né? Então ele permite que os nossos dashboards sejam atualizados automaticamente no sistema da Alcoa. E com a confiabilidade e com essa conexão entre os dashboards e com o PI System lá da Alcoa, a gente conseguiu identificar o que a gente precisava medir, né? Então, óbvio que a gente já tinha dashboards que mediam
produção, disponibilidade de equipamentos, mas a gente decidiu entrar no refino, né, de avaliar o operador, de avaliar o turno, de avaliar a turma e ver o que a gente tem de oportunidade para padronizar cada vez mais a operação, né, conseguindo avaliar os tempos de ciclo fixos e de forma a entender quem precisa melhorar e o que precisa melhorar. Certo? Como eu falei, o grupo que desenvolveu esse projeto é uma equipe multidisciplinar, tem os engenheiros, analistas, tem a equipe da Alcoa, a nossa mina, o que é um grande desafio dela também é uma mina terceirizada, então a gente tem que envolver a terceira que faz a operação da lavra no projeto, né? Eles têm que entender que, obviamente, isso é um benefício que vem para a gente, porque o diesel é fornecido pela Alcoa, mas que vem para eles também, porque aumento de produtividade significa aumento de faturamento para eles. Então, a gente tem engenheiros analistas, o instrutor de operação, que se tornou uma peça-chave para a gente conseguir desenvolver esse trabalho, e os engenheiros também da contratada. Era feito um acompanhamento semanal, né? Então, semanalmente, a gente tinha reuniões com essa equipe que fazia avaliação do dashboard, dos indicadores, para identificar oportunidades na operação. Além da avaliação desses indicadores para verificar oportunidade de treinamento para a equipe, a gente também tinha uma proximidade muito boa com a equipe de infraestrutura de mina. Então, a gente avaliava os mapas de calor da mina para identificar pontos de possível improdutividade, né, e pontos que a gente precisava atacar com a equipe de infraestrutura para melhorar as condições e aumentar a produtividade do transporte de minério. Nessa reunião também eram gerados planos de ações, né, e feitos acompanhamentos dessas ações. Esse daqui é um exemplo, né, de um mapa de calor. A gente vê aí uma área de aproximadamente 600 metros, que era uma área improdutiva, né? Pela geometria da nossa lavra, a gente vai ter áreas improdutivas, áreas que vai precisar parar por conta de preferência de acesso principal, enfim, mas isso não era uma situação, isso era um acesso que ele era antigo, mas que a gente continuou ali com uma placa de pare e não identificou o impacto que isso estava causando. Então, uma dessas reuniões foi avaliado, né? Isso é só um exemplo, existem várias avaliações que foram feitas através desses mapas de calor para identificar oportunidades de produtividade, certo? Nesse caso aí, a gente conseguiu um incremento de velocidade média de 37, de 2,3 km por hora, né? A gente pode parecer até pouca coisa, mas quando a gente trata aí de DMTs de 10 a 15 km, um incremento pequeno desse de velocidade média significa bastante em produtividade. Esses daqui foram alguns resultados, né, que a gente teve com o desenvolvimento desse trabalho. Em primeiro lugar, velocidade média, né, a gente conseguiu ter um incremento da velocidade média da mina de 5,6%, né, fazendo essas melhorias, esse acompanhamento, esse treinamento com os motoristas, enfim, com os operadores. Isso trouxe para a gente um ganho de produtividade de aproximadamente 4,3% no transporte de minério e, consequentemente, a gente conseguiu reduzir o nosso consumo específico cerca de 4% também. Tá? Então, esse aumento da velocidade média, o nivelamento dos operadores, a padronização da operação através dos treinamentos, as melhorias de infraestrutura realizadas na operação da mina, elas geraram esse aumento de produtividade e no período que a gente contabilizou aqui para esse trabalho, conseguiu aí apresentar uma economia de 35 mil litros de diesel para a Alcoa. Bom, pessoal, obrigado. Esse era o trabalho que eu queria apresentar para vocês hoje. Tá?